A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Olha eu aqui de novo, passando para trazer mais uma palavra de Deus. E nesta oportunidade quero falar sobre a comunhão fraternal, né? A comunhão fraternal, ela é muito necessária. É um ensino claro no Novo Testamento, um ensino muito enfático. Queremos rapidamente e também de forma bem simples tratar sobre este assunto tão importante com você neste momento. O texto que queremos ler nesta oportunidade é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, que está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Glória a Jesus, graças a Deus. Esse é um dos textos que deixa muito claro aqui o ensino da comunhão, né? Que a igreja primitiva viveu na prática da comunhão fraternal, viveu comunhão com todos. Para tanto, preciso apresentar rapidamente aqui o contexto. No capítulo 2, no início, todos estavam juntos, todos os quase 120, e foram cheios do Espírito Santo. A partir do verso 9, são apresentadas aos representantes, pelo menos, de algumas nações, de muitas nações, que estavam ali presentes. A partir do versículo 14, Pedro prega uma mensagem das Escrituras, uma mensagem bíblica. E a partir do 37, o povo, quando ouve a mensagem, pergunta o que deveriam fazer. Então Pedro diz que eles deveriam se arrepender e se converter ao Senhor, para ser batizado, e sendo batizado, e também receber o dom de Deus, Pedro se referindo ao Espírito Santo. Versículo 41, a Bíblia diz que naquele dia se ajuntaram a eles quase 3.000 almas que foram batizadas. Graças a Deus. Então, a partir do 42 é o texto que nós temos lido, né? E perseveravam. Então, esses crentes já mais maduros na fé foram agora aumentados, e nesse dia foram quase 3.000 almas. Então a igreja ela cresceu rapidamente, né? Foi um crescimento um crescimento gigantesco. Mas mesmo assim eles perseveravam, né? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão. E então ele vai citando aqui em que a igreja perseverava. Então, esta igreja nova, né, a igreja primitiva, ela praticou este tão necessário ensino presente nas Escrituras do Novo Testamento. E nós queremos falar com você, comunicar a você sobre este mesmo assunto. Falar sobre comunhão fraternal. Deixa eu lhe falar rapidamente. A questão da fraternidade, né, ou amor fraterno, é o sentimento cultivado pelos cristãos da igreja primitiva, de um para com o outro. A palavra grega é Filadélfia. A palavra Filadélfia é a palavra usada para designar o amor fraternal, né? O amor fraternal, o amor entre os irmãos, é a palavra Filadélfia. A palavra fraternidade, né? A palavra Filadélfia, ela nunca aparece, né? Ela nunca aparece desassociada de comunhão, né? Pois o amor entre os irmãos é para gerar a comunhão. Então a palavra fraternidade, ou amor fraterno, ou Filadélfia, sempre está em conexão com comunhão. A palavra koinonia, que é a palavra grega usada para comunhão, aparece pela primeira vez aqui nesse texto, justamente, né?
no versículo 42, onde diz que eles perseveravam na comunhão. Então, a palavra grega é a palavra koinonia, que é a palavra usada para designar comunhão, que é companheirismo, compartilhamento, participação, contribuição. A questão da comunhão ela é muito interessante. Por quê? Porque a comunhão ela é tanto entre nós e Deus, né? A koinonia, como entre mim e o meu companheiro, entre o nosso semelhante. Então, a comunhão aqui que eu estou tratando de forma específica é a comunhão entre irmãos, né? É o amor fraterno ou a comunhão fraternal, ou seja, uma comunhão de amor entre os irmãos. Então não tem como separar e nós não podemos desassociar Filadélfia de koinonia. Estas palavras são inseparáveis na sua prática. Por exemplo, se tem amor, com certeza tem comunhão. E se tem comunhão, é porque tem amor. Porque não pode ter comunhão se não tem amor. E se não tem amor, não tem como haver comunhão. Muito fácil de... Você com certeza já aprendeu aí. Então, nós não podemos, essas palavras são inseparáveis na sua prática. Pode se separar até em um texto, porém, na sua prática, elas são inseparáveis. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui por alguns minutos, sobre a comunhão fraternal, a comunhão entre os irmãos. Nós já estamos vivendo um tempo muito difícil. Todo tempo, entendo que todo tempo tem sua dificuldade, mas o tempo que nós estamos vivendo é como diz um provérbio popular, é cada cal por si, né? Tem até alguns que até dizem que citam como se fosse um texto bíblico, que é cada cal por si e Deus por todos, faz por ti que eu te ajudarei. Não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, quando se trata da Bíblia, do ensino da comunhão fraternal, a Bíblia nos ensina a se importar, sim, com o interesse do outro. A Bíblia nos ensina a se importar com o nosso semelhante, com o nosso irmão, com o nosso próximo. Esse ensino nos mostra que nós não devemos estar alheios acerca do nosso semelhante, do nosso irmão. A Bíblia sempre nos ensina que nós devemos estar bem com todos os irmãos. Paulo até diz na carta aos Romanos que tanto quanto depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Ali Paulo está se referindo tanto à questão da fé, né, os irmãos da fé, como os de fora, tanto quanto depender de nós. Então, esse ensino ele é muito importante. Nós devemos, né, diante deste mundo, da época em que estamos vivendo, onde as pessoas só se importam com o que é seu, consigo mesmo, e nós não podemos desprezar esse ensino, que é o ensino da comunhão fraternal. Devemos ter comunhão com todos os nossos irmãos. Eu escrevi uma apostila, né, pequena, 3 páginas, que eu ministrei esse ensino, e eu quero aqui rapidamente falar só sobre um ponto desta apostila, né, que é sobre perseveravam na koinonia. A igreja primitiva, ela perseverou na comunhão fraternal, né? Isso é muito claro no livro de Atos, nas cartas, como por exemplo a carta a Filipenses, né? Aos Filipenses. É uma das mais belas sobre este assunto, né? Sobre a comunhão fraternal. E eu até falo aqui nessa apostila, não vamos nos prender falando sobre a igreja de Filipenses. Queremos falar sobre o primeiro ponto aqui da apostila, que é sobre perseverando na koinonia. O texto que temos lido, ele é fundamental para este tema, né? Para este tópico aqui, que é perseverando na comunhão. Nós vivemos uma época de momentos, né? Onde a gente ou faz por um tempo, por um momento, daqui a pouco vem um desânimo e logo deixamos. Nós estamos vivendo a época do imediatismo, vivendo a época onde tudo é mais fácil, mais rápido,
né? Uma era digital, um mundo pós-moderno. E nesta época está muito difícil permanecer em uma prática como esta, por exemplo, que é perseverar na koinonia ou na comunhão fraternal. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos perseverar. A comunhão, ela não é uma prática de um momento. Ela não pode ser, na verdade, uma prática de um momento. A comunhão não pode ser a prática de um dia, de uma semana, de um ano. A comunhão, ela é uma prática, ela deve ser uma prática constante, perseverante, persistente, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão não é uma prática de vez em quando, né? Por isso que eu achei importante colocar esse ponto, perseverando na comunhão. Porque às vezes alguém passa uns dias ali, né, na prática da comunhão, mas daqui a pouco ele se fecha para o convívio entre a irmandade cristã, só que na comunidade cristã. Só que nós não podemos ser ou exercer a comunhão fraternal por um momento. Nós devemos perseverar. Olha só que interessante. O texto ora lido em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, nós observamos uma coisa muito interessante. Por duas vezes, né? Isso é muito interessante. Por duas vezes nesse texto aparece a expressão perseveravam. Perseveravam. Observe. No versículo 42, e perseveravam, já inicia dizendo, né? E perseveravam, ou seja, permaneciam, continuavam. E no versículo 46, e perseverando unânimes, continuavam unânimes. Não era algo de momentos, não era algo de emoção passageira, não. Não foi algo de uma semana, não foi porque naquele dia veio aquelas almas e eles se animaram, não. Foi algo perseverante e eles perseveravam. Eles perseveravam em quê? Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. E por conta disso, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes. E todos os dias no templo, partindo o pão em casa e comendo juntos, com alegria e singeleza de coração. Me diz se não está claro para todos nós que lê, que estuda e que ouve, se aqui não está claro a comunhão perseverante da igreja. Uma comunhão que não é uma comunhão de momentos, um amor entre os irmãos que não é um amor de momento, um amor pelos irmãos que não é um amor fingido, um amor de um para com o outro que não é um amor só de palavras, mas que é um amor com obras, como falou Tiago, um amor com atitude. Não é um amor só de palavras, é um amor. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eles viveram isso, né? Eles viveram realmente a comunhão com intensidade. Eles amavam mesmo uns aos outros, né? Porque logo foi um ensino que Jesus passou com muita firmeza, né? Com muita clareza, e por algumas vezes Jesus fala sobre isso. Por exemplo, quando Jesus já no final, já perto de ser crucificado, ele diz, depois de ter lavado os pés dos discípulos, e ali você vai acompanhando, ele diz assim, se não me engano, capítulo 16 de João, 16 ou 17, não lembro no momento. Ele diz assim, agora eu tenho um novo mandamento, o meu novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só, agora Jesus está dizendo, um novo mandamento eu vos dou. A lei dizia, e a lei diz, amai o próximo como a ti mesmo. Jesus agora está dizendo, um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Qual foi o amor de Jesus por nós? Um amor de sacrifício, um amor de se entregar por mim. E é este amor que eu devo, com este mesmo amor que eu devo amar o meu irmão. E se eu amo ele, com certeza eu terei comunhão com ele. Então, por quê? Porque não se separa, né, a Filadélfia de koinonia,
a fraternidade, o amor fraterno de comunhão. Se tem amor, tem comunhão. Se tem comunhão, é porque tem amor. Se não tem comunhão, não tem amor. Se não tem amor, não tem como haver comunhão. Então Jesus ensinou isso. Os discípulos aprenderam, com certeza os apóstolos passaram isso com intensidade para a igreja também, este ensino, que aprenderam com Jesus, e a igreja viveu firme nesta prática, na prática da comunhão fraternal, né? Do amor entre os irmãos, a ponto de vender as suas propriedades e fazendas, de vender as suas posses, trazer o dinheiro, colocar nos pés dos apóstolos, que eram os administradores, para que eles repartissem por todos os necessitados. De maneira que não havia necessitados entre eles. De maneira que não havia necessitado entre eles. Olha só, capítulo 4 de Atos, versículo 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessidade ou necessitado algum. Por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo tinha necessidade. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Então, a comunhão fraternal, ela faz isso. Ela faz com que ela faz com que a minha pessoa se interesse em ajudar ao meu irmão. A comunhão fraternal, o amor ardente entre os irmãos, que é gerado pelo Espírito Santo, que é a comunhão fraternal, ele me faz ver a necessidade do meu irmão, e eu tendo em abundância e podendo ajudá-lo, o Espírito Santo que gera este amor em nós, que nos faz unir, como Paulo ensina aos Romanos, como um corpo, porque quando é falado sobre corpo, a Bíblia não apresenta corpos, a Bíblia apresenta que a igreja é um corpo. A Bíblia não apresenta a igreja como vários corpos. A Bíblia diz que é um corpo com vários membros. E esses membros estão ligados e formam um corpo. Os membros não se separam. Os membros não se desligam, não podem se desligar, porque se um se desligar do corpo, ele o quê? Ele apodrece, ele morre. Então, a analogia que Paulo apresenta da unidade da igreja, da união da igreja, é muito importante, que é do corpo. E todo o membro tem a sua importância. Então, nós precisamos perseverar. Logo, nós entendemos o seguinte, que se alguém não se interessa pela situação do outro, não se interessa em acudir os necessitados, seus irmãos necessitados, não tem amor pelos irmãos, não mantém comunhão com os irmãos, logo nós entendemos o que pela Escritura? Nós entendemos que ele não está no corpo. Por quê? Porque se no corpo tem um que está padecendo, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Agora, se ele não está no corpo, ele não sente. E se ele não sente, ele não se move para ajudar. Mas se está no corpo, o corpo sente, todo o corpo sente o que acontece com um membro. E nós não podemos fazer como que não está sentindo, porque sente. Se estiver no corpo, sente o que acontece, por menor que seja o membro, todo o corpo sente o impacto, sente a dor com o que aconteceu com o membro. E se nós não sentir, estiver no corpo e não sentir o que aconteceu com o membro, se nós não sentir a perda de um, se nós não sentir a dor de um, há problema conosco. Nós precisamos rever nossos conceitos de cristãos, precisamos rever nossos conceitos como os discípulos de Jesus, pois tem algum problema conosco. Então, é muito claro na Bíblia o ensino sobre a comunhão, e nós precisamos perseverar na comunhão. Nós precisamos perseverar na comunhão.